Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira à noite, a quinta rodada do Paulistão. O Paulistão começou lá no sábado, dia 28 de janeiro, e terminou ontem, já 1º de fevereiro, com o Palmeiras vencendo o Mirassol por 2-0. E com o time reserva, hein? Veja como o Palmeiras está forte. Pois bem, e por que terminou ontem? Porque o Palmeiras, no sábado, disputou a Recopa. Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, disputaram jogão, um jogo muito repleto de alternativas. Palmeiras foi campeão com merecimento e aí conquistou o título. Ontem, claro, o Abel poupou o time porque já tem clássico com o Santos no próximo sábado no Morumbi, hein? O Allianz Parque vai ter show, então vai ser no Morumbi. Então preservou os reservas, venceu, é líder do seu grupo, é líder da classificação geral. Palmeiras que vem fazendo a campanha arrasadora. Enfim, vou falar de tudo isso, vou falar da vitória do Corinthians em cima do São Paulo no Clássico, do grande jogo para mim da rodada, Botafogo 3, Guarani 2, enfim, até porque começou lá no sábado, eu vou passar alguns noticiários também para a gente atualizar para a rodada do final de semana, certo? Então tudo isso para você. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para que você se avisado a cada novo vídeo, dê o seu like. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar lá no sábado. O Santos jogou no Canindé, empatou com a Ferroviária 1-1. A situação do Santos é crítica, hein? Ele é lanterna do seu grupo com 6 pontos, é o grupo 1. Botafogo 8, Bragantino 7, Inter de Limeira 7 e o Santos 6. A diferença de 2 pontos, claro, mas o Santos não está bem. Não foi bem contra a Ferroviária, criou até algumas oportunidades, com um detalhe, perdeu o Soteldo contundido, o Soteldo vai operar o ombro e é uma tendência que não jogue mais o Paulista. É uma tendência, vamos aguardar. Santos também que está contratando o Lucas Lima, que era do Palmeiras, estava emprestado para Fortaleza, agora venceu o contrato, ele está livre no mercado. O Santos vai fazer um contrato aí, parece, de produtividade para ver como ele se comporta e aí você vai ver se vale a pena ou não. Certo é que a torcida está dividida. Né? Quando foi no Palmeiras, ele tirou barato do Santos e tá aquelas coisas de torcedor e a situação é complicada. O que eu posso falar em relação a Santos 1, Ferroviária 1, a Ferroviária estreou o Elano, que foi ídolo do Santos. Ferroviária que acabou mandando o Vinícius demitido, né? Até eu coloquei aqui, ó, o Vinícius Munhoz foi demitido. O Elano que tinha feito bom trabalho na temporada passada na Ferroviária, voltou e aí conseguiu um ponto importante fora de casa, né? O John Kennedy cobrando o pênalti aos 47 do primeiro tempo fez 1-0. No segundo tempo o Santos batalhou até que num cruzamento do Dodge de peixinho o Mendonça fez 1-1. Resultado que não foi bom para o Santos, que é o último do seu grupo, e a Ferroviária também não está bem no campeonato. Está no grupo C, no grupo do Corinthians, com 4 pontos na terceira colocação. Um acima do Ituano, que é do seu grupo, que está na zona do rebaixamento. São Bento tem 8, o Corinthians tem 10. Até para se classificar para a próxima fase está começando a ficar complicado, hein? Então Santos e Ferroviária não estão bem no campeonato. No sábado, ainda dia 28, o Bragantino perdeu em casa por 1-0 do Santo André. E olha a situação. Durante o jogo, eu acho o Raul ótimo volante. Ele já tinha sofrido uma lesão num joelho, operou, ficou quase um ano parado. Agora sofreu uma grave lesão também, vai fazer outra cirurgia no outro joelho. No outro joelho. Então perdeu um jogador para a temporada 2023, o ótimo Raul. E com um detalhe, né? O jogo estava 0-0, quando o Jadson foi expulso. Amigo, um a menos nesse campeonato, evidentemente você vai pensar um jogo ou outro que isso não acontece. Mas você acaba tomando, né? Você acaba tomando. O Santo André, que vem fazendo ótima campanha, inclusive essa semana anunciou a contratação do atacante Fernando Viana, vindo lá do Criciúma. Então ainda está se reforçando. O Bragantino também anunciou o zagueiro Lucas Cunha, que veio do Gil Vicente lá de Portugal. Então os times estão se reforçando. Mas, apesar de criar algumas boas oportunidades com o Real, com o Matheus Fernandes, ficou no quase o Bragantino. No final do jogo, o Santo André teve um pênalti a seu favor e aí com capacidade, o Léo Ceará foi lá, cobrou e fez aos 34 do segundo tempo 1-0. Santo André, que é o segundo no grupo do Palmeiras, estaria classificado hoje. O Palmeiras tem 11, Santo André tem 10 no grupo D.
Então, muito bem colocado. O Bragantino, apesar da derrota, continuou o segundo do grupo A. Botafogo em primeiro, o Bragantino em segundo, ele ainda estava se classificando. Mas o Pedro Caixinha, que falou que acredita que vai chegar mais alguns reforços e tal, vai tentar acertar esse Bragantino, que ainda é irregular. Aí, para mim, né, o jogo, o melhor jogo da eu trabalhei lá em Ribeirão Preto, eu fui para Ribeirão Preto, fiz Botafogo 3, Guarani 2. Ótimo jogo, ótimo jogo. Primeiro tempo bem dominado pelo Guarani, 10 minutos de equilíbrio e tal. Depois, principalmente jogando pelo lado direito, com o Tássio e com o Robinho, cresceu muito o Botafogo. Numa jogada do Tássio, o Robinho de fora da área fez um golaço aos 31. Depois, logo em seguida, outra jogada com Tássio, com o Robinho e tal, jogada de linha de fundo, cruzamento. O Salatiel fez 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo caiu assim de produção porque ficou mais marcação. Mais marcação. Era corrida, era movimentado, não era monótono. Mas ficou mais marcação. Até que o Guarani, o Neilton, acabou de entrar. Neilton, aquele mesmo que começou no Santos e tal. Acabou de entrar, aos 29 ele fez 2-1. Aí você fala, pô, o jogo vai pegar, né? O jogo vai ficar no seu, vai ficar bom e tal. Nada, o jogo ficou travado. O Guarani até tentou, mas aí a marcação do Botafogo dominou. O jogo ficou eletrizante, mas sem chances claras de gol. No finalzinho, com as substituições que foram feitas, o Edson foi na linha de fundo, cruzou, o Marco Júnior, volante, começou no São Paulo, deu um tapa na bola, fez 3-1, já aos 51 do segundo tempo, nos acréscimos. Aí deu a saída, o Guarani investiu, atacou, o Henderson foi lá e descontou 3-2. Vitória merecida do Botafogo, o Guarani foi guerreiro, mas acabou perdendo. O que acontece com essa situação? Para o Botafogo, ele é líder do seu grupo com 8 pontos. Está se classificando. O Botafogo, que faz muito tempo que nos classifica no Campeonato Paulista, está muito bem. Time do Paulo Baier, hein? E em relação ao Guarani, o Guarani está aqui ali brigando. É o último no grupo do São Paulo, o grupo B. O São Paulo tem 8, o Água Santa tem 5, o Mirassol 4 e o Guarani tem 4. Dá para brigar para classificar, mas precisa dar uma melhoradinha, né? E o Guarani anunciou 2 reforços, hein? Ele contratou o Matheus Barbosa, volante que veio do Vasco, e o Isaac, que jogou bem no Guarani, era do Grêmio e está voltando. Então, 2 ótimos reforços, né? E aí é uma situação que o Guarani vai ter que se acertar para brigar por a classificação e o Botafogo vai indo de vento em popa. Depois, nos jogos do domingo, dia 29, o Água Santa ganhou da Portuguesa por 2-1 e derrubou o técnico Mazola Júnior. Portuguesa mandou o Mazola Júnior embora, Portuguesa já contratou o Gilson Kleina, que já está treinando o time, né? E aquela situação que eu volto a repetir, jogador a menos. Jogo equilibrado, jogo ali e tal. O Madison horroroso na partida, tomou um cartão nos primeiros minutos, com 20 do primeiro tempo, dá uma voadora. E aí o Mazola Júnior tem que cair mesmo, que ele cometeu a loucura de falar que é injusta a expulsão. E justo você escalar o Madison e deixar a dupla de volante que classificou a Portuguesa no banco de reservas. A minha opinião. Mas enfim, com 1 a menos, claro. Aí o Água Santa foi batendo. No segundo tempo, Lucas Tocantins fez 1-0 aos 9 do segundo tempo. E o Renato Júnior, cobrando o pênalti, fez 2-0. 2-0, jogo praticamente morto e tal. No finalzinho, o Gustavo Ramos, num chute bonito, o Richard num chute bonito, fez um gol e ainda descontou. Mas a Portuguesa foi para a zona do rebaixamento, viu, Mazola Júnior? Campanha horrorosa, hein, Mazola Júnior? Portuguesa 4 pontos, lanterna do grupo D do Palmeiras, Palmeiras 11, o Santo André 10, São Bernardo 8, Portuguesa 4. Para se classificar para outra fase é muito difícil, porque é um grupo forte. Mas agora tem que escapar do rebaixamento, Gilson Kleina. Essa é a tarefa. Para o Água Santa, ele ficou segundo colocado do seu grupo, no grupo do São Paulo, com 5 pontos. São Paulo tem 8, está na zona de classificação. O Água Santa estava na zona do rebaixamento e empurrou a Portuguesa para lá. Trabalho péssimo do Mazola Júnior. Péssimo. Bom, ainda no domingo, a Inter de Limeira anunciou agora esses dias a contratação do atacante Eliandro, lembra? Já jogou no Guarani, alguns times aqui de São Paulo e tal, tá reforçando. E o Ituano também anunciou a contratação do atacante Rafael Silva, que já rodou bastante, já jogou até no Ituano, tava na Indonésia, tá voltando. E Ituano precisa mesmo, cara. Precisa. Porque, olha, o Ituano está na zona do rebaixamento com 3 pontos. A Portuguesa tem 4. Os dois estão na zona de rebaixamento. Ituano e Portuguesa. Campanha horrorosa, né? Enfim. E aí a Inter de Limeira acabou fazendo o seu gol com o Matheus Oliveira cobrando o pênalti aos 27 do primeiro tempo. Chances
reduzidas para os dois lados, e a Inter de Limeira do Pintado somou 3 pontos preciosos para você sair lá de baixo e depois começar a pensar em classificação. Hoje tem 7 pontos junto com o Bragantino, o Botafogo tem 8, está brigando pela classificação para as quartas de final. Mas o primeiro objetivo, que é escapar da zona do rebaixamento, está conseguindo. A Inter vai bem. Quem acabou com a boa fase do São Bento foi o São Bernardo em casa, fez 2-0 em cima do São Bento. O São Bernardo que anunciou o meia Fernando Neto, contratado do Fluminense, né? Está se reforçando também. E lá, infelizmente, com uma chuva terrível, um temporal, o jogo nem devia ter acontecido. Mas aconteceu, parou. Aí o primeiro tempo foi horroroso, porque você vai jogar na piscina. Como você vai jogar futebol na piscina? Como você fica em pé? Segundo tempo, depois como parou de chover, aí o gramado conseguiu daquela 1º de maio. Aí no segundo tempo teve um pouquinho mais de jogo, mas horroroso com o estado do gramado, né? João Carlos fez um golaço numa tabela com o Jabá. Jabá foi, cruzou e João Carlos fez aos 10 do segundo tempo. E depois, já no reta final do jogo, aos 38, em cobrança de pênalti, o zagueirão, o experiente Rafael Vaz, fez 2-0. É verdade que o campo ficou encharcado, jogo paralisado e tal, mas pelo contexto da partida, o São Bernardo mereceu a vitória. O São Bernardo que está bem na parada, né? 8 pontos contra 11 do Palmeiras e 10 do Santo André. Tá brigando, os três estão brigando para a classificação às quartas de final. A Portuguesa ali que é o ponto fora da curva nesse grupo D. O São Bento perdeu, mas continua segundo colocado do grupo C. Corinthians 10, São Bento 8. Né? Muito bem colocado para se classificar para a próxima fase, porque a Ferroviária tem 4 e o Ituano tem 3. Está até meio tranquilo para o São Bento. Aí o clássico terminou o clássico, a rodada no domingo, com o clássico São Paulo e Corinthians. São Paulo tinha jogado quinta-feira, o São Paulo tinha com a Portuguesa, o Corinthians tinha jogado na terça. Aí, óbvio, 50 mil pessoas no Morumbi, o Rogério não ia colocar time reserva. Colocou o time titular e, evidentemente, o time titular travado, sem fôlego. O Corinthians investiu 2 vezes com capacidade, com o Renato Augusto com os passes espetaculares, Roger Guedes e tal. O Adson fez 2-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, quando o Rogério Ceni tira 5 jogadores titulares, né? O Luciano estava no banco sendo preservado. Colocou o Luciano, aí colocou o Caio Paulista na lateral direita, colocou o Pedrinho, trocou os volantes, os 2 volantes. São Paulo foi para cima do Corinthians, o Luciano fez 2-1. São Paulo matou. E no finalzinho do jogo, o Luciano perdeu um gol inacreditável. A bola passou tirando tinta da trave. Pelo que foi o jogo, é injusta a vitória do Corinthians. Mas o Corinthians foi competente no primeiro tempo, fez 2-1, tranquilo, primeiro colocado do seu grupo com 10 pontos, caminha para a classificação. São Paulo, mesmo apesar da derrota, é o primeiro colocado do seu grupo com 8 pontos. Né? O São Paulo, que anunciou a contratação do atacante Erisson, aquele mesmo que estava no Botafogo do Rio, depois foi para o Estoril de Portugal, está vindo para o São Paulo por 1 ano. Então o São Paulo ainda está reforçando, está trazendo um cara para substituir o Caleri quando for preciso. E o Corinthians vai se acertando também. O Paulinho entrou no segundo tempo já, recuperado da lesão, depois de quase 1 ano parado e tal. O Corinthians também vai se acertando. E para finalizar a rodada ontem, o Palmeiras, né? Palmeiras que eu falei para vocês. Eu até anotei o time titular do Palmeiras ontem, que é o time reserva. O Everton, que é o goleiro titular. Mike Kusevich, depois entrou o Menino, Luan e Vanderlan. Veja como... Jailson, depois Naves, Atuesta e Tabata, depois o Giovani. Breno Lopes, Navarro, depois Fabinho. Lopes, depois Hendrick. O Palmeiras, você viu, o Fabinho vem da base, o Naves vem da base, Giovani vem da base, o Hendrick vem da base, o Menino vem da base, Vanderlan da base. Legal, Palmeiras, legal. Aí ficam falando Palmeiras para contratar. Claro que tem que contratar. Todos os times têm que contratar. Quando você vê uma oportunidade excelente, cara que chega e resolva. O treinador falou, o Abel. Aliás, nós da imprensa, vamos fazer críticas inteligentes ao Abel. Ele reclama, ele é chato e tal. Mas falar do caráter do cara, comparar o cara ao goleiro Bruno, assassino. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um jornalismo sério. Nem vou entrar muito nesse detalhe que me irrita. Jornalismo sério. Palmeiras que está emprestando o Merentiel pro Boca. Merentiel tá indo embora. E tá atrás de olho no mercado e tal, mas sem pressa. Sem pressa. Líder do seu grupo com essa vitória, Breno Lopes de cabeça aos 21, com uma jogada do Giovani. Atuesta aos 47, com uma jogada do Giovani. Esse moleque é bom de bola, hein? Esse moleque é bom de bola. Mirassol com seu time titular, bom time. O Ricardo Catalá faz trabalho brilhante, mas sucumbiu diante dos reservas do Palmeiras.
10.200 pessoas quase lá no Maião, lá em Mirassol. E aí você vê quase 800 mil reais de renda, que faz um jogo com os grandes, né? Então, rapidinho. Quem se classificaria no grupo A? Botafogo com 8, Bragantino com 7. Jogo único em Ribeirão Preto, se fosse hoje. Quem se classificaria no grupo B? São Paulo com 8, Água Santa com 5. Jogo único no Morumbi, quartas de final. Quem se classificaria no C? Corinthians com 10, São Bento com 8. Jogo único em Itaquera, quartas de final. Quem se classificaria no D? Palmeiras com 11, Santo André com 10, jogo único no Allianz Parque. É isso para vocês entenderem. Quais são os dois últimos colocados que estariam rebaixados hoje? Portuguesa com 4 pontos, Ituano com 3. Essa situação. Os artilheiros. John Kennedy, que fez o gol de pênalti contra o Santos da Ferroviária, 4 gols é isolado. Com 3 você tem o Robinho do Botafogo, o Roger Guedes do Corinthians e o Galopo do São Paulo. E para finalizar o nosso boletim aqui, vamos falar da rodada desse final de semana, hein? Que já começa sábado. Estou gravando o vídeo quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Então, dia 4, sábado, às 15h30, nós temos em Sorocaba, São Bento e Mirassol. Belo jogo, hein? Belo jogo. Duas equipes que brigam para classificação para as quartas de final. Aí no sábado, às 16, em Araraquara, outro belo jogo. Ferroviária e São Bernardo, Ferroviária e São Bernardo. Ferroviária precisa crescer, porque ainda está fora da zona de classificação e correndo perigo na zona de rebaixamento. E o São Bernardo está crescendo e vai brigar para a classificação no grupo do Palmeiras. Aí no sábado, às 16 horas também, em Campinas, Guarani e Bragantino. Duas equipes que brigam também por classificação para a próxima fase e estão em situações aí irregulares. Verdade seja dita, jogo em Campinas. Aí às 18h30 do sábado nós temos o clássico Palmeiras e Santos, que vai ser no Morumbi. Legal isso daí, legal. União, Palmeiras e São Paulo, vamos conversar profissionalmente. Olha, meu estádio vai ter show, eu alugo. Se tiver alguma coisa, se minha torcida apontar alguma coisa, eu pago tudo, né, sem problema algum. Mas eu queria alugar o Morumbi. São Paulo, vamos lá, beleza. Quando tiver show no Morumbi eu precisar, eu também quiser alugar o Allianz Parque, beleza? Beleza. Profissionalismo é isso. Eu gosto disso. Palmeiras e Santos, sábado, 18h30 no Morumbi. 11 horas da manhã no domingo. Ituano e Água Santa. Ituano na zona de rebaixamento. O Água Santa estava e se perder pode voltar. Então é jogo do sufoco esse. 16 horas, Santo André e São Paulo. É em Santo André, né? Em Santo André, que agora tem piso sintético. Santo André e São Paulo. 18h30 estarei em Itaquera. Corinthians e Botafogo, fazendo pela Tati, Grupo Tati de Ribeirão Preto. Corinthians e Botafogo. Corinthians líder do C, Botafogo líder do A. Sensacional esse jogo. E finaliza a rodada na estreia do Gilson Kleina, domingo de 20h30 no Canindé. Torcedor da Portuguesa, compareça. Domingo 20h30 no Canindé, Portuguesa e Inter de Limeira. Portuguesa na zona do rebaixamento precisa vencer. A Inter também precisa vencer para brigar por classificação. Jogo interessantíssimo. E eu prometo que no domingão à noite, ou no máximo na segunda cedo, eu venho com o boletim aí da 6ª rodada do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Certo? É isso aí. Forte abraço a todos e até lá!